3, 2, 1, vai. Olá pessoal, estou aqui novamente. Só que estou o quê? Gravando. Vocês estão acostumados a me ver presencial, né? Pense que vocês ficariam livres de mim pelo coronavírus? Não! Sabemos que a geografia, ela tem que ser prática, técnica e ser prioridade na nossa vida. Não é porque a minha matéria não, mas nesse momento as coisas estão acontecendo aí, está tendo movimento de rotação, de translação, está tendo dia, data. Vocês lembram disso? Que já esteve na nossa Terrevisão. Hoje nós estamos aqui, temos o dia, o quê? O dia 17. Mas é o dia claridade. Eu tenho dia 17 também, dia, data. Por isso que eu falo para vocês. O que acontece? A gente sabe muito bem que quando eu estou durante o dia, eu estou dentro daquele processo que do movimento aparente do que? Do Sol. Então esse é o dia. O dia data começou lá 0 hora. Por isso que a gente coloca para vocês assim, nós temos uma parte escura, depois uma parte clara e depois a noite. Ah, mas quando vocês vão na balada, né? Isso que acontece. Quando aconteceu isso? Ah, aconteceu lá na madrugada. Mas madrugada dia. Falou, não, aconteceu na noite de sábado, já confundiu tudo. Porque na verdade, quando vem lá anunciando que vai ter o show, o que acontece? Eles colocam assim, ó, show sábado, mas vocês chegam na balada lá 1 hora da manhã, já não é mais aquele dia, é a madrugada do domingo. Mas vocês comentam, onde vocês estavam? Eu estava o quê? Lá aconteceu na noite de sábado, e na verdade é a madrugada de domingo. Bom, o que isso tem a ver com tudo? A gente vê que nós recebemos aqui a parte do globo terrestre que nós chamamos de planisfério, zonas climáticas ou zonas térmicas. Mas e aí? Aparecem as linhas imaginárias. Já pensou uma pessoa que ela tem deficiência visual e fala assim, ó, a linha imaginária, para nós já é complicado falar imaginário, e aí a gente cria uma técnica, onde que a gente vai o quê? Pegar as mãos, colocar aí linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. E aí a incidência solar? Na parte o quê? Intertropical. Ah, mas está acontecendo toda a situação aí do coronavírus. Se fosse só no clima tropical, alguns vetores, né? O professor de biologia fala muito isso, os vetores. Qual a diferença? Nós estamos numa sala, tem 30 alunos. Você entra, tem 29 que está com dengue. Você vai sair correndo? Se você entra numa sala, tem 29, legal, e entra um com coronavírus, o que vai acontecer? Todo mundo fugir. Então você tem que aprender que a geografia, ela é interdisciplinaridade. A gente sabe que a dengue não pega, mas o coronavírus sim, por isso que tem essa diferença. E é importante aqui no globo terrestre a gente identificar que hoje nós estamos usando esse recurso da aula de revisão junto com o coronavírus e lembrar muito bem que não é mais nos países tropicais, também está nas áreas o quê? Temperadas também. Então um exemplo, falava de Brasil, todo mundo corre, quando falava lá tem a dengue, mas agora com o coronavírus, você quer ir para a Itália? Você quer ir para a China? Quem que quer ir agora para os Estados Unidos? Ou até para Madrid? Está todo mundo lá praticamente sofrendo as consequências. Mas eles também sofrem e nós também sofremos. Só que hoje o referencial do poder do desenvolvimento praticamente está na mão de um vírus. Nós estamos nesse processo também. Bom, então por isso que eu vou identificar zonas polares, zonas temperadas e a zona o quê? Considerada tropical. Mas o que é a palavra contínuo e descontínuo? Quais são as zonas aqui, que nós falamos de zonas climáticas, que são contínuas? O que é contínuo? Quando um está próximo ao outro, né? E quando é descontínuo? Descontínuo é quando está separado. Qual a única zona contínua que nós temos? A intertropical, as temperadas do hemisfério norte, temperado do hemisfério sul, e polar, são zonas descontínuas. E por que está o Brasil aqui?
Brasil está citando em que área, se eu colocar linha do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio. E o Brasil falou assim, vou lá no Brasil, estou lá nos Estados Unidos, queria conhecer o Brasil porque é um país tropical. Na verdade, o Brasil é um país tropical, só que ele tem diferenças. Às vezes chega no cursinho, como já aconteceu em vestibulares da FUVEST, e solicitar assim, olha, o Brasil está no hemisfério sul? Está. E no hemisfério norte? Não, porque a gente só pensa em hemisfério sul. A gente vai ver que nessa latitude zero aqui, ó, tá? Que é a distância em graus da linha do Equador até chegar a 90 nos polos. Então, se eu saio daqui, aumenta a latitude e diminui a temperatura. Se eu desço também no sentido polo sul, a mesma situação. Um exemplo, nós estamos aqui numa área o quê? De baixa latitude com alta temperatura. Se eu estou nas regiões polares, eu estou numa área de alta latitude e baixa temperatura. Então o Brasil tem terras no hemisfério norte? A maioria erra, falando não, porque a gente pensa, essa pequena parte, ó, Roraima, Amapá, partes aqui, é hemisfério norte. Lembra bem que nós temos terras no hemisfério norte. A maioria das terras no hemisfério sul. E tem um detalhe, essa parte é a nossa zona temperada, só que nós chamamos de subtropical. Por que sub? Porque está abaixo do que? Do Trópico de Capricórnio. Então a gente caracteriza o Brasil nesse sentido de distribuição climática, inclusive a sua proporção. E o mais importante de tudo é que as variações solares incidem também nesse sentido, principalmente nas áreas que são de alta pluviosidade. E aqui, baixa pluviosidade. Que área que eu estou falando? Eu estou falando da Amazônia e estou falando do quê? Do clima semiárido. E a vegetação também interfere bastante nesse sentido. Bom, nós vamos verificar que essa grande dimensão do Brasil, as proporções são mais ou menos, em torno de 4.000 quilômetros de leste a oeste, de norte a sul. Só que tem um detalhe, eu falo assim, qual é o ponto extremo? Se eu perguntar qual é o ponto extremo, ali vai estar o teto, aqui é o chão. O ponto extremo é o último lugar aqui. Tem vestibular que aparece nascente do rio Ailã, mas o oficial é Monte Caburaí. Se eu estou a sul, eu tenho o Arroio Chuí, aqui Ponta dos Seixas e aqui Serra da Contamana. Toda essa distribuição é para identificar que o Brasil é uma grande área, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e uma grande diversidade biológica também. Então a característica que a gente coloca é que quando se fala incidência solar é diferente do calor. A gente sabe que nós recebemos aí praticamente um grande volume de raios ultravioletas, mas eles refletem, eles não ficam acumulados na nossa atmosfera. Por isso que mantém um equilíbrio solar, do raio ultravioleta, e dependendo do eixo de inclinação da Terra, a gente vai ter a variação do quê? Do calor. Por isso que nós chamamos de zonas térmicas ou climáticas. Inclusive eu até brinco com vocês, A gente fala assim, o urso polar devora o pinguim. E aí, o que acontece? Claro, um é carnívoro, E aí? O que acontece? Só se eles se encontrarem no zoológico, porque não é porque é a mesma zona climática que vai ter o quê? A mesma fauna ou a mesma flora. A gente sabe muito bem que eu vou encontrar pinguins aonde? No Polo Sul e o urso polar no Polo Norte. Então a adaptação até da fauna é em relação a isso. O único que consegue se adaptar a qualquer um desses espaços aqui da zona climática é o homem. Devido ao quê? Devido à sua técnica e tecnologia. A gente sabe muito bem que aqui nós temos quem? Os esquimós, que agora, no El Iglu, praticamente a tecnologia da calefação superou bastante. E aqui nós temos também, apesar de passar de 90 graus em alguns locais no Polo Sul, mas o homem se adaptou. Tanto é que a gente sabe que nós temos praticamente todo um processo do governo que
vai para essas áreas porque o Polo Sul é dividido em áreas de território de campos de pesquisas, né? E nós temos a base nossa, a Comandante Ferraz, que foi inaugurada esses dias que teve um incêndio e agora praticamente estabeleceu. Significa que temos lá biólogos, cientistas, astrônomos, eles adaptando a situação da pesquisa em todo o campo geográfico. Então o importante da geografia é que você vive aquela geografia no dia a dia e você consegue trazer para o seu espaço, para a sua vida, o seu cotidiano, né? E verificar que a vida está aí. A gente sabe muito bem que eu coloquei aqui uns tópicos ilustrativos, mas eu fui um pouquinho além da situação, porque a matéria é um pouquinho extensa, e lembrar também que é muito legal estar com vocês, independente da situação do que está acontecendo nessa distância, mas vocês vão estar sempre no nosso coração. Um beijão.